Boa noite, amados. Novamente, hoje teremos um grande privilégio. Talvez a grande maioria saiba que a minha esposa está aguardando o neném já no 9º mês, mas a Paola resolveu não nascer ainda, então estou aqui alegremente adorando o Senhor. Nós estamos aqui e, como ato contínuo do nascimento dela, eu vou tirar férias e licença paternidade. Então, eu pedi ao meu amigo, pastor, mestre, muito aprendi com ele, pastor Fernando Angeli, queria chamar que ele estivesse aqui conosco, para trazer uma série de mensagens na nossa igreja. E ele, carinhosamente e prontamente, se colocou à disposição, e nós vamos ser engrandecidos, a partir de hoje, nas próximas semanas, pela exposição da carta de Judas. Então, pastor Fernando Angelim é muito conhecido na nossa igreja, é pastor da primeira igreja, da Igreja Batista Reformada de Belém. É assim o nome, tá certo? Tá certo, obrigado. Igreja Batista Reformada de Belém, e é uma igreja que abençoa muitos irmãos. Nós temos seminaristas aqui que estudam no SBCB, não é isso? Eu estou bem hoje, SBCB, que estão em parceria com a Igreja Batista Reformada de Belém. Então, muito obrigado e vamos orar ao Senhor, que o Senhor lhe use poderosamente. Pai querido, queremos pedir a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida do pastor Fernando Angelim, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco por meio dele nesta noite, Pai. E que seja a palavra Tua, vindo de Ti para a nossa igreja, Pai. É o que te pedimos, Senhor, apesar de nós, apesar dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu abençoar. Boa noite, queridos irmãos. Eu já fui apresentado pelo pastor André. Eu já tive o privilégio de estar com vocês outras vezes, outras ocasiões. Nessa igreja, é uma igreja muito querida para mim. Os pastores são grandes amigos, pastor André, pastor Raiker. A nossa família também tem uma amizade boa com as suas esposas. E é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus aqui com vocês mais uma vez. Como o pastor André falou, ele vai se ausentar por algum tempo e, devido ao nascimento da sua filha, coube a missão a mim de expor um livro da Bíblia. Então ele me deu 5 mensagens para expor um livro completo ali das Escrituras. Durante essas 5 mensagens, se você nunca leu um livro todo da Bíblia, você vai ter lido pela primeira vez, pelo menos, o livro todo. E o livro que eu escolhi foi a carta de Judas. Porque esse livro possui apenas um capítulo, que é dividido em 25 versículos, e nós vamos trabalhar esses 25 versículos durante essas 5 mensagens. Da seguinte maneira, a mensagem de hoje, cujo título é Batalhando pela Fé, nós vamos trabalhar os versículos 1 ao 4. A mensagem seguinte vai ser exemplos de juízo, vamos trabalhar dos versículos 5 ao 7. Depois, o perfil dos adversários, do 8 ao 16, instruções para a igreja, do 17 ao 23, e finalizando aí a carta, doxologia, a última mensagem. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhar todo o livro de Judas. Se você quiser, pode ler na sua casa também, para ir refletindo, acompanhando tudo isso. Eu espero que essa breve jornada, nessa breve carta do Novo Testamento, venha ser muito proveitosa para todos nós, para a glória de Deus e a nossa edificação. Sem mais delongas, nós vamos considerar os primeiros versículos, então, da carta. Eu peço que você abra aí, Judas. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Esses versículos, eles introduzem a carta, certo? Com uma saudação do autor e explicam o propósito, ou seja, o motivo pelo qual ela foi escrita. Abra na sua Bíblia, Judas, fica lá no finalzinho da Bíblia, logo antes de Apocalipse. Os irmãos encontraram? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo,
A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a nós orarmos mais uma vez diante da palavra de Deus. Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, estamos diante dela. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti, e que sem Ti eu nada posso fazer. Apesar de mim, Senhor, usa-me como instrumento para falar ao Teu povo, que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações, para a honra e glória somente do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos em frente. Como eu falei, nos versículos 1 e 2, nós vamos ter a saudação. Ali como um prefácio da carta, os primeiros versículos, o autor primeiramente menciona o seu próprio nome. Ele se apresenta como Judas. Judas, no grego, que é traduzido por Judá no hebraico, certo? E ele, como complemento, se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então ele já dá algumas informações para nós irmos descobrindo ali o pano de fundo. Quem foi que escreveu, né? Qual eram pistas ali sobre o seu autor, para nós entendermos depois, né, de forma melhor ali o pano de fundo da carta. Então Judas era um nome muito comum naquela época. Só no Novo Testamento nós vamos ver várias pessoas sendo apresentadas com este nome, né? Tem o mais famoso, que é Judas Iscariotes. Não é desse Judas que nós estamos falando. Eu soube que teve numa igreja aí que um pastor abriu Judas e disse assim: olha, abra a sua Bíblia na carta do traidor. Não é isso, não tem nada a ver, não é esse Judas, isso é um absurdo, né? Então Judas Iscariotes, aquele discípulo que traiu Jesus, é um dos Judas mencionado ali no Novo Testamento. Outro Judas é o filho de Tiago, que era um dos 12 apóstolos de Cristo. Tem Judas o Galileu, que foi um revolucionário, que morreu, que é mencionado lá em Atos, no capítulo 5. Tem Judas Barsabás, que participou do concílio em Jerusalém, que é mencionado lá em Atos 15. Além disso, tem Judas, chamado de Judá, né, um ancestral de Jesus ali na genealogia em Lucas 3. E também tem Judas, que é o irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. E é esse Judas aqui que é mencionado lá em Mateus 13:55 e Marcos 6:3, caso algum irmão queira anotar a referência para ver depois. É esse Judas aqui que provavelmente é o autor desta carta. É devido à sua identificação como irmão de Tiago. Tiago era um conhecido líder ali da igreja de Jerusalém, que o autor, né, dessa carta, por ele se identificar com Tiago, que a vasta maioria dos teólogos entende que Judas é quem escreveu esta epístola, ou seja, Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, certo? Então nós já sabemos aqui quem é o autor. Sendo assim, entendendo que ele era alguém que poderia, né, dizer que era irmão de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, meio-irmão, por assim dizer, é notável que ele não utiliza o parentesco físico com Jesus em sua apresentação.
mas ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, né? E na língua grega, provavelmente os irmãos já sabem que essa palavra é bem conhecida, doulos, que quer dizer escravo de Cristo. Para Judas era mais honroso se apresentar como um escravo de Cristo do que reivindicar um parentesco sanguíneo com ele, né? É interessante quando nós lemos aqui em Mateus, vamos dar uma olhadinha aqui, em Mateus no capítulo 12. Mateus 12, versículos 46. Acontece uma situação assim, ó. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhes trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui nós observamos o motivo, talvez, pelo qual ele entendia que ser um servo de Cristo era ainda mais importante do que ser alguém que fisicamente ali tinha o seu sangue. Aqui, meus irmãos, só uma reflexão já para todos nós pensarmos. Será que eu e você podemos nos apresentar dessa maneira? Fernando, servo de Cristo. André, servo de Cristo. Carol, serva de Cristo. O seu nome, pense, será que de fato você pode se apresentar como dessa maneira? Eu sou servo de Cristo. Cristo é o meu Senhor. Eu sou um escravo de Cristo. A minha vida pertence a Ele. Você pode se apresentar dessa maneira? Ele de fato é o Senhor da sua vida? Será que você pessoalmente já se rendeu a Cristo? Será que você frequenta essas reuniões, talvez só porque alguém te trouxe, ou porque os seus pais são da igreja, ou porque, por algum outro motivo, mas talvez pessoalmente você ainda não se rendeu a Cristo? Talvez hoje seja o dia de você examinar o seu coração, o seu relacionamento com o Senhor. Avalie, de fato eu creio em Jesus, eu já me rendi de verdade, Ele é o meu Senhor. Pense nisso. E talvez seja o momento de render-se a Ele hoje. Tem uma ilustração muito conhecida a respeito de uma escrava, que estava sendo vendida, por um leiloeiro a bárbaros. Se qualquer um daqueles bárbaros comprasse aquela escrava, faria coisas terríveis com ela. Mas um homem levantou a mão lá de trás e disse: eu pago o dobro do que qualquer um pode pagar para comprar essa escrava. Então o leiloeiro disse: vendido para aquele homem lá atrás. E quando aquele homem veio tomá-la pela mão, ela cuspiu no seu rosto, estapeou ele não fez nada, não retrucou, a levou para casa. No momento mais tranquilo, ele chegou com um papel e disse: olha, essa aqui é a sua carta de alforria. Eu comprei você para livrar você da terrível condição que você estava e do destino que você teria. Aquela jovem caiu aos joelhos, chorando, e perguntou para aquele homem: eu posso ser a sua escrava? Ninguém jamais demonstrou tanto amor por mim. Eu quero servir o Senhor. O Senhor demonstrou amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já fez tudo o que era necessário. Agora nós devemos nos render, nos arrepender e tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, então nós entregamos a nossa vida como seus servos, como seus escravos.
somos escravos de Cristo. É dessa maneira que Judas se apresenta. Judas, escravo de Cristo. Judas, servo de Cristo. Em seguida, Judas fala sobre seus destinatários, né? Percebemos ao longo dessa obra a preferência do autor por uma estrutura tripla. Você vai observar isso ao longo da carta. Ele apresenta ali os receptores da carta como chamados, amados e guardados. Observe o texto, preste atenção. Verso 1 ainda. Aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus. E posteriormente, ele vai dizer, a misericórdia, a paz e o amor, né, vos sejam multiplicados. Então, começando, ele diz assim, falando a respeito dos seus destinatários da carta. Ele vai chamá-los de chamados. Quando ele fala chamados, ele diz respeito ao chamado eficaz. Aquele chamado que Deus faz para a salvação. Aquele chamado eficaz que Deus toca ao coração. Por exemplo, existe um chamado geral. Ainda há pouco eu disse, rendam-se a Cristo. Eu chamei pessoas, olha, o pregador ele fala, arrependam-se, creiam em Jesus. Esse é um chamado geral. Nós falamos para todos. Mas existe um chamado eficaz, um chamado que acontece no coração, que é Deus que faz, que o Senhor toca, que o Senhor chama, e o motivo pelo qual nós vamos até Ele, em arrependimento e fé, é porque Ele nos chamou. Ele nos chamou, Ele faz um chamado eficaz. Nós fomos até Ele, porque Ele nos chamou, Ele nos atraiu a Ele mesmo. Nós somos chamados, aqueles destinatários da carta eram chamados, além disso eles eram amados em Deus Pai. Por intermédio de Cristo, os crentes experimentam o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo nós somos amados por Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, chamados, amados e guardados. Deus não apenas inicia a salvação, mas Ele também a completa. Ele guarda o crente para a vida eterna. Aquele que de antemão predestinou, a esse também chamou, ao que chamou justificou, ao que justificou glorificou. O Deus que é o autor, também é o consumador da nossa fé. Ele que nos guarda, Ele que nos conduz em triunfo até a vida eterna, até a consumação final da salvação. E em seguida, Ele os saúda também com uma estrutura tripla: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Meus irmãos, a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, o que todos nós mereceríamos, meus irmãos. Quando nós nos deparamos com a lei de Deus, nós observamos quantas vezes já transgredimos, quantas vezes já pecamos contra Deus, quantas vezes, meus irmãos, nós não mentimos, nós não cometemos pecados terríveis que talvez nos envergonham. Nós sabemos que diante da lei de Deus, todos nós pecamos. O que nós mereceríamos? Condenação. Mas a misericórdia de Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que Ele nos dá? O seu próprio Filho, para vir ao mundo, viver uma vida perfeita, cumprir perfeitamente as exigências da lei de Deus, pagar o preço por nossos pecados na cruz do Calvário, ser morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitar para nossa justificação. Nós não merecemos isso, isso é graça. Deus demonstrou a sua misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecemos, a condenação, e nos dando aquilo que nós não merecemos, a graça, a salvação em Cristo. Misericórdia, paz, né?
Por meio de Cristo, nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. E como já falei, nós experimentamos deste amor em Cristo Jesus. Então, quando Deus exerce misericórdia para com os pecadores, o resultado é a paz. E a paz, por sua vez, resulta em amor. E Judas, ele os saúda, pedindo que tudo isso lhe seja multiplicado. Deus expressa, então, meus irmãos, o seu amor para os seres humanos, e esses devem responder também em amor a Deus e amor ao próximo. Assim como aquela escrava em gratidão se coloca ao serviço do seu Senhor, diante de tanto amor demonstrado por Deus a nós, nós devemos também responder em amor a Deus, em amor ao próximo. Nós temos que parar e pensar também. Você já parou para refletir, para meditar no profundo amor e misericórdia demonstrados por Deus para pecadores como eu e você? Você já parou para refletir a respeito disso seriamente, para cada vez mais buscar compreender a profundidade disso? É algo fantástico. O que nós mereceríamos? Nada além do inferno, nada além da condenação. Ainda assim, esse Deus gracioso, misericordioso nos alcançou. Que grande amor Deus tem demonstrado, por nós em Cristo, meus irmãos. Que isso nos leve a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que a misericórdia que Ele demonstrou por nós nos leve a sermos misericordiosos para com as outras pessoas, principalmente aqueles que nos ofenderam. Que a paz que temos com Deus nos leve também a sermos pacificadores para com as outras pessoas, meus irmãos. Que esse amor demonstrado por nós nos leve a amar cada vez mais a Deus e ao próximo. Alguém falou que a misericórdia leva à paz e resulta em amor. Então aqui nós temos essa saudação. Ele apresenta quem ele é, ele fala um pouco das características dos destinatários dessa carta, como irmãos amados, com um tom pastoral, desejando a eles o melhor, mostrando a eles ali, apresentando aquelas pessoas como crentes verdadeiros. E agora ele vai falar o nosso segundo ponto. Qual é o propósito? Por que então ele escreveu essa carta? Nós já sabemos quem escreveu, nós já sabemos que os seus receptores eram crentes, eram tementes a Deus, eram salvos. Ele num tom pastoral se apresenta. Agora ele vai dizer qual foi o propósito. Por que ele escreveu essa carta? Ele vai dizer: amados, quando empregava toda a diligência escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele começa dizendo: amados. Talvez numa outra versão, caros amigos. Aqui, como um pastor, Judas estabelece um contato afetuoso com os destinatários. E esse contato afetuoso os distingue claramente dos falsos mestres que vão ser apresentados logo em seguida. Nós vamos ver esse contraste grande. A maneira como ele fala com as ovelhas é uma, e a maneira como ele fala com os lobos é outra, totalmente diferente. Aqui nós percebemos que um pastor, ele precisa tanto apacentar o rebanho, cuidar, pastorear, alimentar o seu rebanho, mas ele também precisa proteger as ovelhas e afugentar os lobos. Ele precisa também quando necessário. Judas fala então, primeiro, de uma carta que ele não escreveu. Ele vai dizer que ele pretendia,
o propósito de Judas ali não era ainda escrever a esse respeito, sobre esses assuntos. Ele pretendia escrever uma carta pastoral para falar acerca da comum salvação ali que os crentes tinham. Mas ele foi forçado a escrever sobre um assunto que não seria muito agradável, mas era um assunto necessário. Tem certas conversas que não são tão agradáveis, mas são necessárias. Nós não podemos fazer vista grossa. É algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser resolvido. Talvez não seja agradável ouvir isso, mas é preciso ser dito. Então, esse pastor tinha que fazer isso. E o que ele precisava fazer? Chamá-los a batalharem pela fé devido à chegada de falsos mestres. Era isso que estava acontecendo naquele contexto. Então, meus irmãos, pense que às vezes, no ministério, nós vamos ter que lidar com situações desagradáveis. Mas essas situações, elas são necessárias. Judas não podia fazer vista grossa para o que estava acontecendo, ele precisava alertar o povo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a pessoa está simplesmente querendo ouvir tudo aquilo que é agradável aos ouvidos. Ela vai procurar sempre pregadores que vão massagear o seu ego, que vão falar aquilo que elas querem ouvir, né? Vão procurar ali aquele pregador coach, alguma coisa nesse sentido. Mas às vezes as pessoas precisam ser confrontadas, às vezes as pessoas precisam ser desafiadas, às vezes as pessoas precisam ser tratadas. E é necessário, né, mensagens que muitas vezes vão confrontar, vão chamar para o despertamento, e a gente precisa estar disposto a ouvir esse tipo de mensagem também, porque a verdade, meus irmãos, muitas vezes confronta. Não adianta procurar ouvir só aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, né? Quando isso é uma mentira, claro, né? Então, o que Judas prossegue fazendo? Ele os exorta a batalharem diligentemente pela fé. Os cristãos deveriam travar uma guerra contra os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Eles deveriam proteger a verdade das deturpações trazidas pelos falsos mestres. Assim como um soldado recebe a tarefa de proteger um tesouro precioso, aqueles crentes deveriam batalhar diligentemente pela fé. E nós também, meus irmãos. E nós também. Quando ele fala a respeito da fé, é importante nós entendermos do que se trata aqui também. Ele diz, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é isso? Ele está falando a respeito do conjunto de crenças do cristianismo. A fé que nós professamos, a fé que nós cremos, a fé que nós ensinamos. Lá em Atos 2:42, você já leu quando fala a respeito da doutrina dos apóstolos? Esse é o ensino do Evangelho de Cristo, proclamado pelos apóstolos, transmitidos pela igreja. O ensino já foi entregue, meus irmãos. Isso é muito importante. Nós não aguardamos um outro Evangelho. Nós não aguardamos uma modificação daquilo que nós recebemos. Nós não aguardamos uma atualização da Bíblia, coisas desse sentido. Nós não aguardamos agora uma nova, uma novidade que contradiz o que já foi dito. De maneira nenhuma. O ensino como um todo já nos foi transmitido. E a igreja, de uma vez por todas, E o que a igreja precisa fazer é defender diligentemente o verdadeiro evangelho, custe o que custar. Era isso que ele estava chamando aqueles irmãos para fazer, defender a sã doutrina de falsos mestres que se levantavam. Por quê? Qual era o motivo? Porque eles precisavam tanto ser exortados a isso, a estarem preparados para batalhar, custe o que custar, diligentemente para proteger então a fé que foi entregue de uma vez por todas. Porque certos indivíduos, com dissimulação,
os quais, desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Aí 3 de novo, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, negam o único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Olha o contraste. Nós vimos como ele apresenta as ovelhas, né? Como chamados, amados e guardados. Olha como ele fala dos lobos. Ímpios, homens que transformam em libertinagem a graça de Deus e que negam o nosso soberano Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o contraste, a forma como ele trata as ovelhas com a forma como ele lida com os lobos. Esse ensino daqui precisa ser rebatido, precisa ser confrontado. Esses falsos mestres eram infiltrados. Aqui nos mostra que de fora, quem sabe, talvez eles parecessem verdadeiros cristãos. Quem sabe eles não foram aos poucos ganhando alguma confiança dos irmãos, né? Começando a pegar o mesmo linguajar, se vestindo de forma parecida, quem sabe, talvez alcançando até mesmo posições de liderança na igreja. Aos poucos, eles eram desonestos. Eles eram dissimulados, eles não apresentavam claramente as suas opiniões, imediatamente, de forma aberta, não. Eles buscavam primeiro conseguir o acolhimento dos irmãos, para depois, aos poucos, influenciar com as suas opiniões, com suas concepções e o seu ensino venenoso. Esses são os mais perigosos, meus irmãos. Aquele que é escrachado, que a gente vê já de longe, já sabe, não, isso aí é um falso profeta, um falso mestre, já vê a quilômetros. Mas aquele que vai se infiltrando, que fala uma coisa assim mais ou menos interessante, aí daqui a pouco ele está destilando o veneno dele. Esses são os mais perigosos. A gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E, meus irmãos, o texto nos mostra que, de modo geral, a apostasia e condenação dos falsos mestres já tinha sido pronunciada há muito tempo antes. Com licença. Além disso, é válido nós lembrarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo alertou acerca de falsos mestres. Ele fala lá em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Tome cuidado com esses. As Escrituras falam a respeito desse tipo, em várias e várias vezes. Fala sobre falsos irmãos, falsos mestres. Em 2 Timóteo, Paulo cita nomes, ele fala de homens cujo o ensino corrói como câncer, que perverteram a fé de alguns. É perigoso, meus irmãos. Judas apresenta esses homens como ímpios, como falsos crentes, como falsos irmãos. Fala que eles deturparam a graça. Eles eram libertinos, eles eram antinomianos, é aquela ideia, não, nós somos salvos pela graça, então vamos pecar para que a graça abunde mais. Então eles deturpam o ensino da salvação pela graça para viver uma vida imoral, uma vida sem regras, sem mandamentos, seguindo as suas próprias paixões, as suas concupiscências, os seus fortes desejos. Em Romanos 6,15, o apóstolo Paulo lida com um grupo semelhante. Ele vai dizer o seguinte: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Esse argumento, nós não estamos, agora a gente está na graça, a gente faz o que quiser. Isso é um absurdo. Eu lembro quando eu falei sobre teologia bíblica aqui com vocês, eu falei uma frase sobre esse assunto. Eu disse que a lei nos leva para Cristo, a lei nos leva para Cristo, a lei nos leva para Cristo para a salvação,
para a justificação e Cristo nos leva para a lei, para a santificação. Então a gente vai à lei, ela expõe nosso pecado, nós vamos até Cristo, Cristo é quem nos justifica e Cristo nos leva para a lei para nos santificar. Né? Então na nova aliança, a lei é gravada na nossa mente e no nosso coração. Nós obedecemos por amor. Nós fomos salvos da condenação da lei, mas obedecemos a lei por amor. Então esses homens deturpavam ali o ensino e eram libertinos, antinomianos. E por fim, eles negavam a Cristo. Com a sua conduta perversa, negavam o senhorio do Senhor, né, Jesus. E aqui, meus irmãos, eu também gostaria agora de fazer uma reflexão sobre o nosso contexto. Nós falamos a respeito deles lá. E de modo semelhante, será que nós também não precisamos batalhar diligentemente pela fé? Será que nós também não precisamos conhecer mais profundamente o corpo de doutrinas cristãs, para nós sabermos até mesmo o que é caro para nós, o que é importante para nós, o que nós cremos? Se alguém pedir razão da sua fé, você sabe dar? Você sabe, por exemplo, com algumas poucas palavras, falar o Evangelho para alguma pessoa? Se alguém perguntar, você pode me falar o que é o Evangelho? Você sabe o que é, como é que um homem pode ser salvo? O que é a doutrina da Trindade, por exemplo? Aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, você tem que conhecer, proclamar e defender a sã doutrina. Meus irmãos, muitas pessoas não têm firmeza alguma na sua fé. Às vezes, eu vou conversar com pessoas e vou convidar essas pessoas para ir na igreja. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, não, para mim, falando de Deus, eu estou lá. O cara vai para qualquer canto. Se a pessoa convidar ele para o centro espírita, ele está lá. Se convidar a pessoa para Umbanda, ele está lá. Se convidar ele para... Não importa, para ele falando de Deus, ele está lá. E meus irmãos, até mesmo no meio cristão, no meio evangélico, tem pessoas que também são assim, pessoas dizem, não importa a doutrina, não importa a doutrina, importa é falar de Deus. Não, será que as coisas são de fato assim? A gente tem que tomar cuidado para nós não sermos enredados, levados por falsos ensinos, por falsas doutrinas, para não sermos como meninos que são levados de um lado para o outro. Meus irmãos, tem pessoas, teve uma vez que eu tive a oportunidade de falar com um amigo, e eu estava compartilhando alguns autores, editoras, livros que eu sei que são muito bons. Então eu levei ele numa livraria aqui na cidade, e peguei uma cestinha e comecei a colocar livros que eu via que eram bons. A gente tem que fazer uma seleção, não é só ver uma capa bonita, você tem que escolher bons livros. Eu fui vendo autores, editoras que eu conheço, colocando na cestinha. De repente apareceu um sujeito todo esquisito lá na livraria, todo místico, né? Dizendo que ele sabia tudo dos demônios, não sei do que. E tu percebe de longe, é aquele que tu vê de longe que é esquisito. E aí ele chegou com o meu amigo, e eu preparando, selecionando direitinho lá para ele. Chegou com o meu amigo e disse, olha, esse aqui é o meu DVD. Aqui vou falar de tudo, não sei o que, dos demônios. Começou a vender o DVD para o meu amigo. Aí sabe o que meu amigo falou? Vou passar para o pessoal lá da igreja. Tem gente que não tem crivo nenhum, meu irmão. Não tem crivo nenhum, não tem base sólida. Não pode ser desse jeito. Nós precisamos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos crentes. Né? Nós não podemos ser desse jeito. Ainda hoje existem muitos infiltrados. Podem ter infiltrados até mesmo dentro das nossas igrejas. E também, meus irmãos, pode ter infiltrados mostrando ali o seu ensino perverso e contaminado no conteúdo que você acessa talvez na internet. Quem são os pregadores que você tem escutado, as mensagens que você tem compartilhado, que você tem assistido? Quem tem algum tipo de influência sobre a sua vida? Quem tem te doutrinado? Será que você também não está dando ouvidos para pessoas que estão te ensinando de forma equivocada a palavra de Deus?
que estão exercendo influência negativa sobre a sua vida. Cuidado com a doutrina que você recebe, às vezes no seu celular, às vezes no seu notebook, ali, no tempo que você está ali assistindo. Ah, esse cara aqui é legal. Aí você vai vendo que ele está falando coisas, às vezes, pervertidas, coisas, às vezes, que são totalmente equivocadas, que não tem nada a ver com a sã doutrina. Aí você está lá, pô, legal. Cuidado, firme-se na verdade. Nós precisamos defender, batalhar diligentemente, meus irmãos, pela sã doutrina. Tem pastores que se apresentam como crentes e defendem imoralidades terríveis. Tem aqueles, como eu falei, que vão negligenciar a autoridade das Escrituras, vão vir com história de querer atualizar a Bíblia. Tem outros que vão relativizar o pecado. Ah, isso é coisa daquela época, hoje é diferente. Vão buscar deturpar o texto, transformar a graça em libertinagem. Não são poucos, meus irmãos, os ensinos absurdos que têm sido proclamados. Para vocês terem noção de uma situação semelhante a essa, eu vi uma vez um pastor que ele pegou aquele texto que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele interpretou de forma absurda. Ele disse assim, já que Jesus, tirou o pecado do mundo, não tem mais pecado no mundo, vai todo mundo para o céu. Olha essa ideia. Ele disse que ele ia chegar no céu e ia ver Hitler, ia ter uma cadeira lá para Hitler, outra para Herodes. Essa foi a interpretação absurda. Isso, pregadores famosos. Isso aqui eu não estou inventando um exemplo absurdo, são pessoas famosas, conhecidas, que estão influenciando uma multidão. Então você precisa ter consistência doutrinária, você tem que ter firmeza teológica, você tem que conhecer a Escritura, para assim como aqueles bereanos, você ir até a Escritura, ver se as coisas são de fato assim. Você observar o ensino que está sendo transmitido à luz das Escrituras, meus irmãos. Então, para nós concluirmos, algumas aplicações. Primeiro, firme-se na verdade. Busque aprofundar-se no conhecimento do Senhor. Não negocie a sua fé. Rejeite os falsos ensinos. Saiba, jovem, você será bombardeado de convites para se desviar do caminho. Você vai ser bombardeado, mas persevere firme. Batalhe diligentemente pela fé, custe o que custar, até o fim, com a graça de Deus, e nós prevaleceremos. Nós vamos caminhar juntos, triunfantes, rumo à cidade celestial. Nós estamos nessa peregrinação, nessa guerra. Nós temos que batalhar, estar firmados com as armaduras de Deus e enfrentar essa guerra, meus irmãos. E hoje, se você me escuta, mas está distante dos caminhos do Senhor, você está ouvindo isso, mas não faz sentido, porque você nem entrou ainda nessa porta. Eu te convido hoje, venha até Cristo, renda-se a Ele, nele há perdão, nele há salvação, e grande salvação te espera. A única forma de termos paz com Deus é por meio de Jesus. Se você ainda não se rendeu a Cristo, faça isso hoje. Coloque a sua vida diante dele, diga, Senhor, me perdoa, se arrependa dos seus pecados, peça para que Ele te salve, vá até Cristo. E eu concluo, meus irmãos, esse sermão com as palavras de John Piper. Preste atenção. Quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Eu vou falar mais uma vez. Quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos admoesta, ela nos fere
e nos mostra onde encontramos a cura, que é no Senhor, Pai. Pai, coloco diante de Ti tudo o que nós falamos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a batalharmos diligentemente pela fé que, de uma vez por todas, foi nos entregue aos santos, entregue aos crentes, à Tua igreja, que possamos, Senhor, estar firmes, Senhor. Não deixa, Pai, que venhamos nos desviar dos Teus caminhos, seguir por falsos ensinos, mas ajuda-nos a estarmos cada vez mais firmados, enraizados na verdade, em Cristo. Fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece essa igreja, fortalece esses jovens, fortalece essa liderança. Que a Tua palavra esteja gravada em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém.